Todos muito bem-vindos, meus amores, a mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo para vocês as previsões, a leitura do mês de novembro. Sejam bem-vindos, gratidão por toda a interação que vocês tiveram comigo, muito obrigada pelas mensagens, muito carinho, muita luz para vocês. Vocês aqueceram muito o meu coração, trouxeram assim, uma esperança muito grande para mim, gratidão mesmo, que faz com que a gente fique assim, né, ansioso para fazer, ansiosa para fazer vídeos aqui do outro lado. Vamos lá. Quero agradecer ao pessoal da Bahia. Um beijo muito carinhoso para vocês, tá? O pessoal de Roraima, muito obrigada. Rio de Janeiro, grandes beijos para vocês, gratidão. Eu vou começar aqui com a leitura das cartas do tarô das bruxas, quase que não sai. A emoção foi tão grande, quase que não sai. É um mini tarô, tá? E eu vou trazer aqui para vocês as cartas. Lembrando que se você entender que essa leitura não está ressoando com você, é porque você tem outros pontos extremamente importantes no seu signo. Talvez você não saiba disso, mas você tem o Sol, a Lua, você tem o seu ascendente, Júpiter, você tem um monte de pontos aí no seu mapa astral, desculpa, e que fazem grande diferença, tá bom? Não precisa ser só o signo solar. Se você souber qual é o seu ascendente, você pode procurar aqui na playlist, você vai lá ver o seu ascendente. Se você quiser também, você vê a sua lua, né, que são as suas emoções. Ascendente é de que forma as pessoas enxergam você, de que forma que você chega no mundo. O signo solar, não. O signo solar é somente o signo em que estava ali em evidência quando você nasceu, né? E a lua fala das suas emoções, de que forma que você age com as suas emoções, tá? Então, vamos lá. Desculpa que eu estou com uma alergia. Aqui a gente está com o tempo um pouquinho instável, isso está me dando muita alergia. Me desculpe, tá? Vamos lá. Nós estamos falando do Rei de Copas, o Rei do Amor. Nós estamos falando da Rainha de Ouros. Isso aqui está falando do seu desafio, tá? Talvez o seu desafio seja com 2 pessoas, tá? Então vamos lá. Mas o tarô vai me contar. Nós estamos falando aqui, nossa, quanto rei, hein? Rei de espadas. Nós estamos falando aqui... Uai, gente, saíram os 4. Todos os reis. Nós estamos falando aqui de Rei de Paus. Nós estamos falando força total aqui. A Imperatriz. Eu já estou super curiosa, gente, para entender isso aqui. 3 de espadas. A carta da dor. A estrela, carta linda, maravilhosa. 4 de paus. Elas estão comemorando aqui, ó, alguma coisa. Opa, tem outra comemoração aqui. E 3 de copas, que essa é a carta literalmente da comemoração. Então vamos lá, Leão. Vamos começar aqui. Vamos entender que monte de rei e rainha que está aqui na sua leitura. Vamos começar no seu desafio. Como eu falei para vocês ali no início, eu senti que o seu desafio esse mês será direcionado a 2 pessoas. O Rei de Copas, ele fala de uma pessoa muito doce, muito amorosa, mas uma pessoa que não tem segurança nas suas próprias decisões. Por ser bom demais, ele, às vezes, não se impõe com as pessoas e muito menos nas questões que ele precisa se impor. A Rainha de Ouros, você pode estar aí em conflito com 2 pessoas, tá? Ou você pode estar nessas 2 energias, na energia do Rei de Copas e na energia da Rainha de Ouros. A energia de Ouros, da Rainha de Ouros, ela é a energia eu me garanto, sabe?
ela fala do financeiro, ela fala daquilo que traz estabilidade para ela. Ela não liga muito para as emoções não, tá? Ela não é muito ligada, ela não bota as emoções dela na frente, ela bota a estabilidade dela, o que é estável para ela em primeiro lugar, aquilo que vai trazer segurança para ela. Então, talvez, ô Leão, você esteja aí entre questões emocionais e questões de estabilidade mesmo. Então, talvez uma questão emocional esteja tirando a sua estabilidade, esteja tirando a sua paz, esteja te dando um desconforto em alguma coisa, sabe? É como se você quisesse muito se fechar num quarto, trancar a porta e que ninguém chegasse ali para te incomodar. Eu vejo você tentando ser delicado com uma situação, delicado com alguém, aí entra o rei de copas, delicado, sem querer ser grosseiro com alguém, mas você está se prejudicando com isso. O fato de você ser muito bondoso, muito caridoso, está prejudicando de verdade a sua estabilidade. Está tirando tanto a sua paz interna, quanto mexendo no seu bolso. Leão, você é bom pra caramba. Você é uma pessoa que nunca mediu, nem vai medir esforços para ajudar ninguém. Você sempre vai arregaçar suas mangas para ajudar, seja lá quem for. E ao invés das pessoas estarem reconhecendo aquilo que você está fazendo, elas estão julgando que você está fazendo pouco. E falando de você pelas paredes, para as pessoas, que você teria e tem grandes possibilidades de fazer mais. Que o que você oferece é pouco. Alguém está te vendo como mesquinho, como uma pessoa egocêntrica. Acredite, Leão, você está dando o seu melhor. Você está fazendo o sobrenatural por alguém, mas esse sobrenatural não é o suficiente. E eu consigo sentir daqui a sua tristeza, eu consigo sentir daqui a sua decepção. Porque você está esquecendo esse lado aqui seu de providência por amor a alguém. Porque você colocou alguém num patamar além de você. Você colocou alguém num degrau mais alto que você. Você endeusou alguém mais do que você. E isso, Leão, pode te custar lá na frente algo muito... Não só a sua paz, não só a sua tranquilidade, não só a sua estabilidade, mas a sua dignidade. Então, Leão, acho que está na hora de você quebrar isso aí, sabe? Ninguém está reconhecendo. Tem alguém que não está reconhecendo o que você está fazendo. É como se você tivesse sabe, como se você tivesse dentro do seu lar e faltasse luz e você tivesse com um toquinho só de vela. Mas a vela maior você deu para outra pessoa. Lembra da história do carregador? O seu celular está com 2%. Você vai dar o seu carregador para alguém? Isso que o tarô está te perguntando. Se você der o seu carregador, seu celular vai acabar a bateria.
E é exatamente isso que você está fazendo. Você está transmitindo isso para todo mundo. Ou para alguém em específico. E o tarot está pedindo para você dar uma olhada com um pouquinho mais de amor por você. Resgate o seu amor próprio. Tá? Esse vai ser o seu desafio no mês de novembro. Tá bom? Então vamos falar do financeiro. Olha o rei de espadas aí no financeiro, leão. E o rei de... Esses reis hoje estão aqui imperando. O rei de paus. Ô, leão, a gente está falando aqui do rei de espadas, que ele bota as emoções dele no bolso, mas ele é estrategista demais. Qual a estratégia que você não está tomando em relação ao seu financeiro? Tem alguma coisa que você não está fazendo aí, tá? Talvez você queira dar um passo a mais. Talvez você queira ir conhecer o mundo, mas não está usando as estratégias certas. E como os dois reis, eles falam, um fala da estratégia, o outro fala da ação, a gente está falando do dinheiro, talvez você tenha que esquematizar mais de que forma você pode fazer o seu dinheiro ganhar mais proporções. Às vezes, Leão, você está ganhando aí o dinheiro que é suficiente para você passar o mês inteiro. Mas você, Leão, como eu falei, é muito bom, essa questão que a gente estava falando ali, né, abrange muito o seu financeiro também. Você está deixando de conquistar o que você quer para fazer os outros conquistarem o que eles querem. O seu dinheiro não é que ele é pouco para você. Ele é o suficiente. E você pode fazer com que ele aumente cada vez mais. Mas sabe quando você vê que você não consegue pensar somente em você? Ô, Leão, eu vou falar uma coisa aqui que talvez soe um pouco estranho. Mas no momento, meus queridos, vocês têm que ser egoístas. Pensar um pouquinho em vocês. Esse rei aqui, ele é totalmente egoísta. Totalmente não, deixa eu corrigir a palavra. Parcialmente egoísta. Por ser estrategista, ele tem que pensar primeiro, né, com o mental. Ele não vai pensar com a razão. Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? Que mundo você quer ir? Alguma coisa você está procurando mudar. Enquanto você estiver no seu emocional, o seu mental não vai conseguir agir por você. Então, o Câncer, você quer abranger alguma coisa, você quer alcançar alguma coisa maior aí, e uma de grande proporção. Tem um mundo aqui, ó. Tem um mundo aqui, nesse rei de paus. Ele quer conquistar esse mundo. E você vai conquistar esse mundo. Mas sabe de que forma você vai conquistar? Quando você entender que você tem que colocar cada pessoa no seu lugar. Que ninguém pode pegar as suas economias e utilizar da forma que elas querem para elas. Sabe o que acontece? Você economiza, você empresta e elas vão lá curtir. E sabe quando vão te devolver? Só Deus sabe quando. Sabe quem se aborrece? Sabe quem se entristece? Sabe quem tem que ficar, parece que está mendigando e implorando alguma coisa para alguém que é seu? É você. Enquanto você não colocar um ponto final nessa questão, enquanto você não for frio em algumas coisas, por isso que eu digo que ele é egoísta, parcialmente egoísta, porque ele está pensando nele primeiro.
Como é que ele vai fazer uma estratégia pensando, né, com a emoção? Não. Pega a emoção, coloca no bolso e fala, agora não, eu vou pensar com o meu mental, tá? Deixa o meu emocional guardadinho um pouquinho. O seu emocional, Câncer, só lhe traz confusões, conflitos. Quando ele está alterado, ele só te traz conflitos. Você precisa trazer o mental e o emocional para o equilíbrio, tá? Então, o Câncer, o Leão, perdão, você vai ter a sua liberdade financeira quando você entender que você precisa deixar de ser mão aberta para quem não está nem aí para vir te ajudar, para quem não está nem aí para as responsabilidades que elas têm com você. Quantas vezes você fica ligando, mandando mensagem e dizendo que está na hora de receber aquele valor ao qual você emprestou? Então para de fazer. Aí você não vai se aborrecer mais. Tá bom? Vamos falar aqui do amor, tá? Nós estamos falando da Imperatriz. Imperatriz. Essa Imperatriz, ela está grávida. Né? Ela está grávida, essa Imperatriz. E 3 de espadas. A gente está falando aqui de uma carta que fala da decepção. Às vezes a decepção ela vem para nos libertar. Ô, Leão, eu não sei se você está em um relacionamento, posso estar falando com pessoas que estão começando um relacionamento, posso estar falando com pessoas que já estão em um relacionamento. Então eu tenho 2 mensagens aqui para passar. Pessoas que já estão num relacionamento, talvez surja uma novidade aí entre vocês. Eu falo bem as claras, tá? Talvez surja aí o fato de surgir a novidade de um bebê, de uma criança inesperada, criança, bebê, gravidez, tudo é bênção, tudo é bênção, mas na hora certa, na hora certa. Às vezes elas vêm um susto e depois a gente se adapta. Porém, o Leão, eu vou falar uma coisa para você. Essa notícia ela não é muito bem compartilhada, muito bem aceita, talvez para o outro lado. Nem todas as pessoas estão preparadas para preparar alguém, para cuidar de alguém. E às vezes elas fogem das responsabilidades delas. E quem fica com o pepino totalmente é você. Então eu falo isso para quem está conhecendo alguém, para quem já tem alguém na vida. Às vezes você está aí se envolvendo aí com alguém que não é um relacionamento seguro, um relacionamento estável, e isso vai te trazer uma decepção muito grande, porque você vai ficar com a responsabilidade sozinha. Então, Leão, se você não quer essa responsabilidade de longos anos na sua vida, então que você venha se precaver, porque tem essa energia aqui na mesa. E isso vai te trazer uma grande dor, porque na sua cabeça você não faz com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, mas na sua vez não é dessa forma. Então, Leão, volto a falar, a sua bondade, ela não tem limite, e você acaba acreditando em qualquer história que contem para você. Às vezes você também já está num relacionamento, mas é um relacionamento a 2. E já foi deixado muito às claras que a 3 não é possível. E uma notícia dessa causa um afastamento, causa uma separação e uma dor muito grande. Então, quando você entrar em um relacionamento, você já entre deixando às claras o que você quer e observando o que o outro também está mandando de mensagem para você, tá bom? Vamos para o conselho.
Nós estamos falando aqui da estrela, carta da estrela, carta dos guias, da proteção, né, daquilo que te direciona. 4 de paus. Eu vejo essa carta aqui como elas celebrando muito, elas estão muito felizes. E aqui tem 2 cartas de celebração. Tem o 3 de copas, que também é celebração. Então, o que eu entendo aqui, Leão? Quando você passar por todos esses processos na sua vida, processo em que você tem que se libertar de algo, processo que você, né, assume aquilo que pode vir ser uma grande responsabilidade na sua vida, ou você assume sozinho, ou você não permite que a insegurança do outro chegue até você, você vai entender que você veio aqui no mundo sozinho. Você volta, né, para sua outra missão sozinho também. E eu vejo aqui você muito feliz com as suas escolhas. Quando tudo isso aqui passar, eu vejo você muito feliz com as suas escolhas. Eu vejo um mês de novembro, ele começa com uma busca por um equilíbrio. E a partir dessa busca daquilo que está te fazendo mal, eu vejo você recuperando a sua autoestima, recuperando a sua confiança em si mesmo. Parte da sua confiança, você deixou para trás. Tiraram de você, romperam isso em você. E eu vejo você se fazendo uma reavaliação em você. Você se examinando, colocando as suas qualidades, né? Seus defeitos e qualidades. E o que mais está pesando ali? Suas qualidades, com certeza, está pesando muito mais. Está sendo um peso muito maior. Então, o Leão, o conselho do tarô é o quê? É você se autodescobrir novamente. Depois que passar toda a tempestade, vem a bonança, vem a alegria. E você não será mais a mesma pessoa. Em hipótese nenhuma. Mas desde o início a gente está falando de não deixar que os outros se criem em cima de você histórias, que você seja uma ponte de, caiu muitas aqui, uma ponte de crescimento para os outros. Aí não, tá, Leão? Isso não. Ninguém precisa pisar em você para subir na vida. Nem mesmo você. Então vamos lá. Eu tirei as cartas aqui da cigana, saiu aliança, trevos e ratos. Volto a falar que aqui eu estou sentindo aqui relação. Leão, gente, se eu falar algum outro signo aqui, me perdoe. É porque a gente acaba de fazer o outro vídeo, a gente emenda em um outro, porque eu tenho pouco tempo para fazer vídeos. Então eu peço 1 milhão de desculpas a vocês. Mas vem aqui no pensamento e eu peço desculpas mesmo. Às vezes você está até lidando até com alguém de câncer também, né? Está lidando com alguém de câncer, pode estar, né, espelhado também. Alguém de câncer pode estar olhando aqui a leitura para estar lidando com alguém de leão. Me perdoe, tá? Ô, Leão, vamos lá. Eu vejo aqui um relacionamento totalmente desgastado. Eu vejo alguém se fazendo de vítima para prender vocês. Alguém se vitimizando o tempo todo para aprisionar vocês na vida delas. E vocês, infelizmente, vocês estão acreditando e perdendo o tempo de vocês com essa história.
sei se perdendo tempo, mas a pessoa consegue muito tirar um pouco a percepção de vocês da verdade. Ela coloca, ela joga no ventilador a história eu vou falar o que o Tarot está me falando. É um bom ator e uma boa atriz. Então, não tem muito mais o que falar. É um relacionamento que alguém está se vitimizando para aprisionar vocês e a pessoa está sendo um bom ator e uma boa atriz. Ela sabe em que palco ela conta a história dela para vocês acreditarem. E aí vai de vocês saberem se vocês querem continuar nessa caminhada, nessa trajetória, continuar nessa história aí, ou se vocês querem realmente serem guiados para um outro caminho e ter uma história diferente, sabe? Eu sinto aqui uma energia de vampirismo, uma energia pesada, sabe? Em alguma relação que vocês estão vivendo aí, tá? Então dá uma olhadinha aí, ver se vale a pena. A gente pode estar falando em relação mesmo ou em relação com várias outras pessoas. Adapte da melhor maneira, tá bom? Vamos pedir aqui as cartas aqui cigana, o conselho aqui. Eu começo a falar e eu começo a viajar dentro daquilo que o tarô vai me mostrando, daquilo que as cartas vão me falando. E às vezes a minha cabeça vai bem longe. Caíram duas, eu vou pegar só uma. A capela. Deixa eu ler aqui para vocês, Leão. A vida tem muito a lhe oferecer. A chave da felicidade está nas mãos de quem? Nas suas. Presta atenção, Leão, o que eu vou falar aqui. Presta atenção, Leão. Vou chegar bem pertinho para você entender. Vou falar bem próximo. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Invista em você. Autovalorize-se. Dê uma vida nova à sua própria vida. Vencendo os medos e insegurança. Sorria. Sorria, seja otimista. Se você pode fazer por você, faça. Deixe a palavra aqui, sorria, para eu entender que você viu esse vídeo, que você está entendendo o que o tarô está enviando para você, o que o universo está enviando de mensagem para você. Escreve aqui nos comentários, sorria, tá? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha, você faça uma releitura de toda a sua vida, que haja luz nesse mês de novembro para você, que você tenha compreensão dos seus caminhos. Deus, ele não dá nada que nós não tenhamos competência para superar, suportar. Se ele dá é porque você tem capacidade de ser vencedor. E que nós possamos estar aqui novamente com uma nova leitura e uma nova conversa com o tarô. Fique com Deus.